Talvez para outros clubes existiriam outras opções melhores, a gente pode discutir, mas o fundamental, a mensagem principal que todo mundo queria ver nesse estudo era o seguinte: tinha jeito de fazer isso sem uma capitalização? Tinha jeito de fazer isso sem criar uma outra empresa ou sem fazer uma separação do clube? E a resposta, por tudo isso que a gente está olhando, por toda essa dívida, por todas as penhoras que existem, era não. Era a única forma e até onde a gente consegue ver, não tem alternativa. E vou mais além. O momento de fazer isso é agora. Por quê? Porque a situação está se agravando financeiramente de tal forma que talvez se a gente estivesse discutindo isso daqui a 12 meses, estivesse discutindo isso talvez em 2020 para fazer em 2021, o volume da capitalização seria tão grande e o fluxo de caixa do Botafogo, mesmo saneado, ele não é tão alto, que talvez não fizesse nem sentido econômico para investidores, mesmo que eles tivessem, e tem vários deles, apego ao clube, colocar dinheiro. Então, é uma janela de oportunidade que, para o Botafogo, é uma janela de oportunidade que se fecha muito rápido. Se esse projeto não der certo, o futuro realmente é muito negro. E tem um risco de rebaixamento, que acho que é o principal, a grande ameaça a esse Botafogo endividado, com complicação para trabalhar, é o rebaixamento. Porque até o ano passado, 2018, se um clube de primeira divisão, como o Botafogo, que tinha um contrato de longa duração, caísse para a segunda divisão, ele mantinha, no mínimo, uma parte daquele contrato, né? Então, você não tinha uma queda brusca de receita, em que você tinha 80 milhões, próximo de 100 milhões em televisão, e cai para 8. Isso não existia até o ano passado, só que isso existe a partir de agora, né? Então, se o Botafogo é rebaixado em 2019, ele vai sentir dois efeitos iniciais. Primeiro, 30% potenciais de receita de televisão em 2019, ele já perde porque os rebaixados não ganham premiação no fim do ano, em dezembro. E isso já seria catastrófico, porque o clube vai chegar no fim do ano certamente endividado, porque chega todos os anos, e não teria esse dinheiro para pagar 13º, férias, folha de dezembro. Justamente quando fica mais caro, ele não vai ter essa premiação. E aí vai entrar em 2020 sem ter receita de televisão garantida. Então, são dois impactos, um em dezembro, o outro no decorrer do ano que vem. Então, não pode cair de jeito nenhum. Esse é um problema, o pessoal pergunta muito, e se cair, o projeto permanece? Quer dizer, não existe um condicionante a estar na Série A ou cair na Série B, mas qual é o complicador? Vamos supor que o Botafogo caia para a Série B esse ano. Quer dizer, nós estamos fazendo a conta, vamos ter que prever o seguinte: puxa, vai entrar provavelmente 60 milhões a menos de receita. E a gente vai ter que montar um time que suba o mais rapidamente possível para a Série A. Então, essa capitalização que é 300, que com as dívidas de curto prazo, que o Botafogo está gerando agora em 19, pode ser maior, daqui a pouco vai virar 400, 450. Quanto mais dinheiro a gente tiver que levantar nessa situação, mais difícil fica de viabilizar o projeto. Então, a importância do Botafogo não cair é justamente essa, e não se endividar o mínimo possível ao longo desse ano, ainda até no segundo semestre, é tornar essa necessidade de aporte de capital a menor possível, para que o projeto ele pare financeiramente de pé. Eu gosto de dividir sempre de onde vem e para onde vai o dinheiro, porque acho que é uma maneira de deixar claro, até para quem não tem MBA em finanças, como você mencionou, o dinheiro que entra, primeiro entradas de dinheiro. O clube SA, quer dizer, a empresa, ela vai ficar com televisão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, transferência de atleta. Isso, principalmente, tudo que é do futebol. Tudo isso é do futebol. Esse dinheiro vai entrar na empresa e aonde ele sai? Para pagar o salário do jogador, o salário administrativo, custos administrativos, demais custos diretamente relacionados ao futebol e também para remunerar os investidores da SA. Né? Porque eles vão entrar num FDIC. O FDIC, para quem não conhece, é um fundo de investimento em direitos creditórios. E ele funciona da seguinte maneira: não é que os acionistas eles vão recuperar o investimento por meio do lucro dessa empresa. Não é isso. Eles vão recuperar o investimento deles por meio de um percentual da receita. Então, a gente vai pegar essas 5 grandes receitas, que vai dar, sei lá, 200 milhões, né? Sendo realista, com a base que a gente tem nos últimos anos, dá 200 milhões. Ok, você vai tirar 30, 40 milhões para remunerar esses investidores, você tem que retornar o dinheiro deles com uma taxa de juros em cima, e o resto você vai usar para fazer futebol. Né? Então, ainda assim, você vai ter ali um peso do passado, né? Que vai atrapalhar um pouco o futebol. Mas o fato é, esse peso vai ser muito menor do que é hoje. Sim, sim. No primeiro momento também, o que o fundo vai ter que, o SPE vai ter que fazer também é pagar a dívida do FDIC, né? Quer dizer, tem que recompor
esse dinheiro que os investidores anteciparam, né? Muita gente acha assim, não, a SPE vai pagar, então a dívida sumiu. Não, a dívida não sumiu. Ela não sumiu. Ela mudou de Exato. dono, né? Ela com um dono muito mais gentil, muito mais compreensivo, com muito mais longo prazo, mas é uma dívida que tem que ser paga. Uma das coisas que a gente está tentando nesse processo também é como a ideia é capitalizar esse dinheiro no início, você, junto com alguns credores, você conseguir o que a gente chama de deságio, ou seja, conseguir descontos na dívida. Então, você chega lá para alguém que está no processo trabalhista, olha, você tem 10 milhões a receber do Botafogo, eu tenho a possibilidade de te pagar aqui antecipado, mas eu queria um deságio de 20%, 30%, 40% para te pagar agora à vista, você recebe o dinheiro com risco zero, ou então você vai ter que permanecer na justiça, nós vamos debater, né? Então, esse deságio ele é super importante também para o projeto dar certo, porque se a gente não conseguir um deságio muito alto, o passivo do Botafogo é tão elevado que é quase impossível também capitalizar tudo para pagar a valor de face, né? Pagar exatamente aquilo que todo mundo está pedindo simplesmente com o dinheiro que a gente levantar. Então, também um outro fator importante nesse processo, ele é o deságio, é a negociação. E esse deságio tem que ser conseguido antes da assinatura final. Acontecer de fato, porque digamos que você chegue aos investidores hoje e consigam 350, né? 350 é mais ou menos a quantidade de dívidas que o Botafogo tem pelos próximos 5 anos. Vocês vão chamar os credores todos e dizer, olha, você vai receber, em vez de não receber nunca, como é a sua perspectiva de agora, você vai receber isso agora. Só que para receber agora, a gente negocia um desconto. Então, em vez de pagar 350 de dívidas, o Botafogo paga, eu estou chutando aqui, 270. E aí você vai ter mais 30 que você usa para fazer algum investimento em futebol e mais os outros 50 você pode, por exemplo, construir o centro de treinamento. Esses são números, óbvio, assim, a gente está numa fase muito preliminar ainda, mas são números mais ou menos assim que vocês estão imaginando, né? Isso, porque a gente precisa também que sobre uma quantidade de dinheiro que não é pequena da capitalização para melhorar a performance do time. Para não cair, né? Para evitar o rebaixamento. Exatamente. Então, assim, o que é a base disso tudo? A base, é você ter uma estrutura de formação muito forte, porque a gente precisa preparar desde já essa nova geração de jogadores do Botafogo para daqui a 6, 7, 8 anos, não só o time consiga gerar talentos e ídolos em casa, não só para poder ter desempenho esportivo, mas também para gerar receita para vender, mas também a gente precisa investir no curtíssimo prazo no time. Por quê? Porque uma lição que nós aprendemos acompanhando o processo do Flamengo e do Palmeiras foi de que os primeiros anos, mesmo quando você entra numa jornada de profissionalização, eles são muito complicados. As pessoas acham que simplesmente por colocar gestores profissionais existe uma mudança de patamar, de receita, de eficiência automática. Não, isso não acontece. Muitas vezes, inclusive, a gente viu que acontece um passo atrás. Porque você coloca gente nova, que está pela primeira vez se ambientando ao clube, a processo de futebol. Então, se você olhar pelo histórico, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, nos primeiros 2 anos, passaram por apertos muito grandes, inclusive riscos elevadíssimos de rebaixamento, classificando ali na última bola do último jogo do campeonato. E isso não pode acontecer no Botafogo, porque o Botafogo é muito mais fragilizado que esses clubes. Então, a gente precisa também que sobre dinheiro desse processo para capitalizar outros fundos, que não é só o FDIC, né? A gente vai ter que criar vários outros fundos com outras engenharias tributárias. Por isso que esse projeto é tão complicado. Para que esses outros fundos também coloquem dinheiro no CT, outros fundos coloquem dinheiro em jogadores, outros fundos coloquem dinheiro em tecnologia para dentro do futebol, então sistemas de monitoramento, scouting, sistemas de performance esportiva, sistemas médicos, tudo isso só vai dar resultado 3, 4, 5 anos. Por isso que a gente fala que onde o Botafogo realmente vai começar a colher eficiência esportiva desse projeto real, para o 6º, 7º ano, quando as dívidas principais de curto prazo vão estar pagas, o dinheiro vai estar chegando líquido realmente no futebol, aí realmente a folha do clube vai ter crescido significativamente, esses efeitos do investimento na base e da tecnologia vão começar a dar resultado também na performance esportiva. É óbvio que no curtíssimo prazo vai ter um ganho. Qual que é o ganho no curtíssimo prazo? É tentar que o clube não caia, porque se a gente olhar a situação do Botafogo hoje, pode ser até que o clube escape esse ano, mas muito dificilmente, à medida que cada ano vai sendo pior, cada ano vai ser difícil, escaparia em 20 ou escaparia em 21. Acho que todo mundo tem essa consciência. E uma queda de um clube como o Botafogo, como seria para o Fluminense, como o Vasco, ele é uma queda muito, muito dura. Então, eu até faço uma comparação. É muito diferente, por exemplo, cair o Avaí ou cair o Vitória,
ou até mesmo cair o Sport para uma segunda divisão, porque são clubes que têm dívidas muito menores, estão acostumados a trabalhar com receitas menores e por mais que exista em alguns casos algum descontrole financeiro, estamos falando de um problema de 30, 40 milhões. Um clube como Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro ou Inter, quando cai para uma segunda divisão, nós estamos falando de um problema de 100 milhões, talvez até mais em termos de impacto. Você já começa a ter uma situação de difícil reversão. E aí que eu falo também, muita gente não se atentou, aconteceu uma coisa para o brasileiro nos últimos 6 anos, que foi o fechamento da oportunidade da recuperação pela gestão. Por quê? Se a gente resgatar desde 2006, 2007, quando teve a primeira mudança maior dos contratos de TV, o que a gente tinha nessa época e que se encerrou em 2018? A gente tinha cotas de TV fixas, a gente teve bônus de assinatura elevadíssimos, as luvas, a gente teve descontos fiscais do Profut imensos que ajudaram também no balanço. A gente tinha contratos de publicidade de uniforme esportivo bem generosos, que não existem mais. A gente teve patrocínios master, até pela Caixa e outros, que também eram muito grandes, e tudo isso eram receitas fixas. Então, o que poderia acontecer? Poderia um clube como o Flamengo e Botafogo, como fizeram em determinados anos, fazer um elenco bem mais modesto, enxuto, jogar lá embaixo na tabela, e com aquela sobra de dinheiro, ir capitalizando, ir pagando as dívidas, futuro, né? Porque o reflexo disso financeiro era muito pequeno. Hoje em dia, todas as receitas dos clubes, TV, patrocínio, material esportivo, sócio-torcedor, são todas elas muito variáveis em relação, direto ou indiretamente, à performance esportiva. Se o time está mal, a TV vai pagar menos, porque vai classificar menor, vai passar menos na TV, o patrocinador do material esportivo vai pagar menos porque as cláusulas de desempenho e de venda vão cair, sócio-torcedor cai na hora, reação muito imediata, a bilheteria cai. Ou seja, quem está hoje tentando fazer uma recuperação, e aí tem vários clubes, e por isso que eu acho que esse processo de profissionalização e clube-empresa é inevitável. Quem conseguiu fazer uma recuperação até 2018, conseguiu abrir uma oportunidade de continuar trabalhando só na gestão. Estamos falando aí de Atlético Paranaense, estamos falando de Bahia, do Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Agora, aqueles que estão pegos aí no meio desse processo, que ainda não fecharam a recuperação financeira, dificilmente só pelas próprias pernas vão sair. Por quê? Porque cada vez que você tenta fazer uma redução de custos, você automaticamente tem uma perda de receita. Então, pega, por exemplo, um clube como o Vasco, que está fazendo um esforço absurdo de adequar suas contas à sua realidade. Mas cada vez que o Vasco vai um pouquinho mal no campeonato, as receitas caem rapidamente. Já está rodando a prejuízo esse ano, como o balanço que saiu. Então, é muito difícil você sair desse buraco com todo esse modelo de remuneração variável. E o Botafogo, claro, é o caso mais grave, então a gente teve que fazer esse movimento. Era a única solução, não tinha alternativa. E eu acho que isso também vai abrir para os outros clubes um exemplo de que, existem formas diferentes de trabalhar o futebol no Brasil que não vão afetar a identidade, a marca, o clube não vai mudar de cor, o clube não vai mudar de hino, não vai mudar de cidade. A única coisa que vai acontecer é você ter gestores profissionais tocando o clube com uma visão de negócio e que querem ali uma remuneração. E aí o pessoal também me pergunta, puxa, mas a remuneração não vai contra aquilo que um clube deveria ser? E eu digo, cara, é muito pelo contrário. Para o investidor, qual é o tipo de clube mais lucrativo que existe para o investidor? É o clube que toda hora está ganhando, toda hora está disputando campeonatos no topo, se for campeão, melhor ainda, mas se chegar lá em cima também, porque esse clube vai vender mais camisa, vai passar mais na TV, vai ter melhores patrocínios, os jogadores vão se valorizar, porque a performance esportiva valoriza o valor do elenco. Então, tudo que o investidor quer é um time vencedor, de forma sustentável, sem voo de galinha. Então, o alinhamento entre o investidor que busca resultado econômico e o torcedor que busca resultado esportivo, ele é perfeitamente conciliável nesse modelo de clube-empresa. Eu quero te questionar mais em relação a isso, porque é um ponto importante. Mas antes, para a gente não esticar demais, vamos ouvir os áudios dos nossos botafoguenses. 3 botafoguenses mandaram comentários e críticas para a gente comentar aqui. Meu nome é Thiago, sou administrador do perfil Botafogueando lá no Twitter. E a minha dúvida é mais em um cenário de que tudo dando certo, o sistema sendo implementado, se nós vamos ter alguma garantia de que os investidores daqui a alguns anos, ou 5, 6 anos, por exemplo, não vão desistir do projeto e aí isso pode acarretar em
e prejuízo ou tudo ir por água abaixo. Se existe alguma garantia para que vincule os investidores ao projeto, né, da Botafogo SA. Esse é o Thiago Ribeiro, do @botafogueando. E aí? Os investidores colocam lá os 350 milhões, entram na SA, se tornam acionistas dela e daqui a 5 ou 10 anos eles decidem, não quero mais brincar disso aqui não. Dá? Dá para pular fora, assim, fácil? Então, na verdade, assim, um investidor individualmente, ele pode a qualquer momento querer sair. Qualquer investidor dentro desse processo, ele pode a qualquer momento desistir. A maneira que a gente está montando justamente é para evitar situações como já ocorreram em alguns casos na Europa, onde você tinha só um investidor, aquele investidor ele era, vamos dizer assim, 100%, vamos dizer assim, do capital que estava se aportando ao clube, e em algum momento ele se desinteressou e parou de investir, porque teve outras oportunidades. Então, uma das coisas que a gente caminhou nesse projeto em termos de modelo foi justamente a questão de você não ter uma preponderância ou você não ter uma situação onde um grupo muito pequeno de investidores fossem dominantes ou fossem majoritários no processo. Justamente porque quando você tem uma coleção maior de investidores, não estamos falando de 100, 200, estamos falando de um grupo aí, provavelmente alguma coisa entre 10 a 30, 40, a gente vai ver exatamente qual é o grau de interesse agora. Mas que eles não só vão estar trabalhando juntos, né, mas como vão estar tomando decisões juntas em cima de uma visão de rentabilidade. Todos eles querem retorno a longo prazo. Tá? Então, vamos supor que 1 ou 2 investidores no meio desse caminho desistam. Os outros 8 a 38, eles vão continuar. Por quê? Porque todo mundo entende, e que no Brasil não vai ser diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos nas ligas profissionais, de que esporte é algo extremamente rentável. Esporte bem gerido, entretenimento esportivo bem gerido, ele tem uma excelente rentabilidade. Se não fosse isso, não existiriam todos os clubes das ligas profissionais americanas, não todos os clubes, exceto o Real Madrid e o Barcelona, na Europa de relevância, não seriam clubes